Fala pessoas, sou Daniel Vieira, estamos começando mais um episódio do Além do Óbvio. Hoje em um ambiente diferente, um cenário diferente, mas com a mesma galera, Vinícius, o Carlos e Lucas. Hoje será o nosso último episódio pedagógico. Como vocês sabem, o Além do Óbvio surgiu de uma proposta pedagógica, onde os meninos precisariam gravar episódios de um podcast, de um videocast, de temas diversos, desde que os conceitos que foram estudados na sala de aula aparecessem diluídos nessas temáticas, né? Então eles falaram durante esse ano todo aí sobre vários assuntos da geopolítica, guerra da Ucrânia, TikTok Estados Unidos, questões financeiras, etc. Então foi uma proposta da disciplina de Geografia e também do itinerário formativo do Colégio CEA. E hoje, para dar um desfecho nesse episódio, nesses episódios, né, nesse projeto, um desfecho pedagógico, vamos fazer uma roda de conversa, um bate-papo, para saber, assim, para ver dos meninos a impressão que eles tiveram sobre a prática do podcast e assim por diante. E aí eu pergunto para você assim, como foi participar do podcast esse ano? Rapaz, eu acho que ajudou muito na gente, não só na questão de ajudar a falar, mas também nas outras questões da escola, que a gente ajuda muito nas apresentações também, no assunto para estudar também, com toda certeza, porque a gente tem que ir atrás, tem que pesquisar. E também ajuda muito na análise de livros também, de leitura, porque a gente, querendo ou não, tem que pegar o livro para ler, ver o assunto, pesquisar mais a fundo para saber o que está acontecendo na atualidade, para vir aqui falar e não falar nenhuma besteira. De certa forma, querendo ou não, o sistema dos podcasts, esse trabalho, ele foi muito bom para a gente no sentido, como ele falou mesmo, educacional, para a gente pesquisar mais, se aprofundar mais. E isso, no caso, gerou um superávit da gente nas suas notas mesmo, na parte de geografia, pois muitos assuntos acabavam se conversando, acabavam se ligando e formando essa teia de informação. Que a gente tentou trabalhar, como o senhor já falou, a maior parte dos nossos temas foram da parte de geopolítica. Foi guerra da Ucrânia, a, entre aspas, possível compra do TikTok pelos Estados Unidos e etc. E isso ajudou a gente tanto em geografia como em algumas partes de contexto histórico, de certa forma, principalmente na parte de guerra da Ucrânia, que foi trabalhar a parte da OTAN e etc. Aí foi, querendo ou não, foi algo muito bom e assim, divertido de se fazer. Os primeiros podem ter sido um pouco mais travados, mas depois a gente foi se soltando mais, se ligando mais. Eu concordo com essa fala sua, Carlos, sobre ser mais travado, que no primeiro podcast eu não falei quase nada, mas depois eu fui me soltando, fui melhorando a prática. Por exemplo, algumas apresentações de geografia, de outras matérias, me ajudou bastante a me desenvolver e ajudou mais em conhecimento geral, como no Bitcoin, que eu não conhecia, sobre o golpe que o presidente da Argentina tinha feito e da criança que fez o mesmo golpe 3 vezes. Então, a preparação para esses episódios, pela fala de Vinícius, ajudou vocês a aprenderem além da sala de aula. Sim. Para aprenderem outros conteúdos, outros assuntos, porque precisava ter essa preparação, né? E essa liberdade que vocês tiveram de escolher a temática, de fazer roteiro, não de editar, mas de fazer o roteiro, de discutir entre vocês. Como foi isso, ter essa autonomia, essa liberdade? E se essa liberdade, essa autonomia ajudou ou atrapalhou vocês nesse processo? Essa liberdade é porque, assim, é muito relativa, é porque depende muito da responsabilidade do grupo. Mas, graças a Deus, o nosso grupo é responsável, a gente discutia, fazia tudo certinho na data. E essa liberdade ajudou muito a gente, porque a gente não ficava preso a um tema só, a gente podia abranger vários outros. Isso deixava a conversa mais fluida, mais fácil de explicar também. Como ele mesmo já falou, deixava algo mais, essa liberdade, deu pra gente uma fluidez de assuntos, como foi trabalhado. Diferente dos outros grupos que abordaram questões até mesmo de, entre aspas, dia a dia, algo mais contemporâneo, a gente focou na parte contemporânea, só que geopolítica. Que foi divertido, como eu já falei, no sentido educacional e até mesmo da gente mesmo, porque a gente curte um pouco de geopolítica e etc. Como o Carlos falou, a gente gosta bastante sobre geopolítica e foi bem dinâmico para a gente conseguir escolher os temas, se tornar mais livre, para a gente escolher um tema que a gente tem mais afinidade e poder trabalhar mais. E é interessante também a gente falar sobre coisas que a gente geralmente só vê na TV, acha que não impacta aqui, mas quando você vai estudar a fundo, impacta sim, impacta muito. Sim. E que outras habilidades assim vocês desenvolveram para além
de aprendizagem que vocês, assim, não esperavam que poderia desenvolver comunicação, trabalho em equipe, assim, que Ah, outras habilidades? No meu caso, com certeza, foi ficar na frente das câmeras, que eu tinha extrema dificuldade de ficar em frente às câmeras. Teve uma vez que até que eu tive um ataque de pânico, que quando eu fiquei na frente das câmeras em um palco. Mas fazendo esse podcast eu me senti confortável. Me senti extremamente confortável. Tal qual a ele, eu também tenho esse problema com as câmeras, e aqui foi bom assim de se trabalhar com isso. Não cheguei ao ponto dele, de ter um ataque de pânico, mas o trabalho em equipe foi algo muito reforçado no nosso grupo. A esse contexto, a essa habilidade de fala que alguns já tinham, outros desenvolveram mais aqui, foi algo bem interessante assim no contexto geral, não só para esse trabalho, como também para fora da escola e etc. Como o Carlos falou, a gente desenvolveu bastante na comunicação, que eu tenho um pouco esse problema, gaguejar um pouco, ficar nervoso. Mas com esses podcasts eu fiquei mais solto, consegui me desenvolver mais. Falando muito bem, né, cara? E vocês trouxeram alguns convidados, né? Sim. Inclusive convidado que veio 2 vezes. Mas essa interação com os convidados, né? O que foi que acrescentou no aprendizado de vocês? Foi uma forma nova de se ver, de certa forma, tanto as profissões deles, como também de ver os assuntos que a gente abordou junto com eles. Porque, como o senhor falou, teve uma pessoa assim, um convidado que foi repetido, que foi, de certa forma, a mãe dele, que, como trabalhava na área da parte de economia, de gestão e etc., a gente achou uma boa trazer ela, e a gente acabou trazendo 2 vezes, pois os temas tanto casavam, eram coligados de certa forma, como também o primeiro podcast que foi separadamente da Unite, a gente tinha feito só pelo áudio, sem a visibilidade, sem o visual, aí então a gente optou por trazer ela de novo. E em relação à questão da profissão da mãe de Vinícius, a gente conseguiu aprender mais nessa parte de economia também, né? Porque até então eu não sabia que a mãe de Vinícius trabalhava com economia, quem foi que me ajudaram foram eles. Então achei bem interessante o trabalho dela e a gente teve que treinar um pouco com ela, conversar com ela sobre o emprego dela, como era, antes da gente fazer o podcast, pra gente fazer as perguntas certas. Quer falar mais alguma coisa? Então, já Qual está foi tudo. o maior desafio para vocês dentro desse projeto e como é que vocês superaram? No início, no primeiro podcast, com certeza foi a parte da edição, porque a gente não tinha quase experiência nenhuma em edição. Mas depois, eu acho que foi a questão do roteiro, sim. Porque quando chegava aqui, era difícil começar. Então, o roteiro norteador era muito importante na época, mas a gente conseguiu dar a volta por cima desse problema, então... De certa forma, o que ele falou realmente o principal problema inicial foi a parte da edição. Eu fui atrás até mesmo de programas, algumas outras coisas para poder tirar o ruído. Foi algo, de certa forma, entre aspas, trabalhoso, mas foi divertido. Foi legal trabalhar com essa parte de edição. E, além disso, foi a parte também dos roteiros, porque primeira vez a gente fazendo um roteiro e etc, não tinha muito assim a ideia, a base, mas assim, a partir do segundo, terceiro a gente já estava de boa, já estava suave de se fazer e tudo mais. E como o Carlos falou, o problema foi um pouquinho, ajudou bastante, foi o roteiro na organização, a gente saber o que falar, o que não falar, ter mais ou menos uma ideia sobre o que a gente vai abranger e também eu consegui me desenvolver, aprender a fazer alguns cortes no nosso podcast, que até estamos postando. Então, assim, utilizar o espaço aqui foi fundamental para que essa prática acontecesse, né? Sim, Porque com certeza. toda edição, toda gravação, captação de audiovisual, etc. E edição é feita pelo pessoal aqui do CCS, né? Porque assim, como eles ficaram responsáveis por essa parte, a gente se prendeu mais na pesquisa. Então a gente conseguiu muito mais coisa para falar, muito mais formas de falar para pessoas leigas que não sabem do assunto entender melhor. Então, essa parte, esse livramento de peso, vamos dizer assim, foi essencial para a gente conseguir falar bem na hora. Sobre o projeto em si, vocês acham que ele funcionou? Foi a mesma coisa das outras práticas pedagógicas que acontecem? É pior? Qual a impressão que vocês têm? Com certeza funcionou e funcionou muito bem com esses pontos anteriores.
Foi algo, assim, impressionante, de certa forma, porque no nosso grupo alguns têm mesmo essa dificuldade, como o Vinícius falou, além de outros integrantes, e aqueles que conseguiram se desenvolver mais. Como o Lucas falou, graças à ajuda do pessoal do CCS, a gente desenvolveu essa parte mais de pesquisa, já que teve essa grande ajuda. E, cara, foi algo interessante, divertido, leve de se fazer. Até prazeroso, não gosto de dizer assim, foi até prazeroso, porque foi completamente diferente das outras práticas pedagógicas. Então, quando a gente vinha pra cá, a gente às vezes nem tinha mentalidade, a gente tá fazendo um trabalho de escola. Não, a gente tá fazendo um podcast mesmo. Sim. A gente não tá fazendo um trabalho de escola, é realmente um podcast que a gente tá fazendo. Então, toda vez que a gente se refere a esse trabalho, a gente nunca fala, um trabalho, a gente tem que fazer, vale ponto. Não. A gente fala, a gente tem que fazer o podcast. O podcast vai ser tal assunto. Então a gente nunca se refere a ele como se fosse só algo pedagógico. Sim, entendi. E sobre o projeto, assim, o que é que vocês acham que precisaria mudar para melhorar próximo ano? Ou o que vocês acham que tem que continuar de qualquer forma? Rapaz, eu acho que a parte que tem que mudar é mais em relação a gente. Porque a gente ainda tá um pouco travado. Tem alguns membros que são um pouco travados. Mas com a prática isso se resolve. Então acho que a parte que tem que mudar assim é mais a relação pessoal mesmo, que tem que deixar mais solto. Sim, concordo plenamente com a fala dele. O trabalho, ele foi, entre aspas, perfeito em todas as suas áreas, no que ele se propôs. O que falta mudar mesmo é a parte nossa como aluno de desenvolver aqui, melhorar e ter esse rendimento, já que a gente está sendo ajudado e etc. É verdade, a gente tem que ter uma maturidade para esse podcast. Temos que, como podemos dizer, ser mais maduros, ter uma consciência que esse podcast pode ajudar tanto em conhecimentos para outras pessoas e também que ajudou bastante na nossa evolução, como na minha fala, o medo das câmeras de Lucas e também de Carlos. Você falou uma coisa interessante, que é a questão da colaboração. Assim, colaboração com o conhecimento de outros, né? Dentro dessa estrutura de sociedade que a gente tem vivido, de cibercultura e etc., a aprendizagem colaborativa é fundamental importância, porque muito aluno tem muito disso. Assim, eu quero um assunto, e aí eles vão e buscam na internet. Mas eles nunca contribuem com esse assunto na internet, nas redes, para outras pessoas. E o podcast, por mais que as pessoas não entendam isso, né, como estão falando da consciência sobre isso, é isso. Vocês estão ofertando na rede conhecimento sobre um assunto. Conhecimento esse que vocês pesquisaram, desenvolveram, amadureceram e estão compartilhando com outras pessoas. Então hoje é possível que alguém que queira falar alguma coisa sobre o TikTok, queira falar alguma coisa sobre práticas protecionistas para estudar para uma prova, ao invés de ir lá para um texto, quem sabe não está acessando o vídeo de vocês, né, lá no YouTube, ouvindo sobre práticas protecionistas, ouvindo sobre os diversos assuntos que vocês trouxeram no podcast de vocês. Se encerrando por fim, o fim pedagógico desse episódio do Além do Óbvio, vou deixar aberto caso vocês queiram mandar alguma mensagem para essa galera que acompanhou vocês aí durante todo esse ano na prática de vocês. Bom, pessoal, a gente não sabe se vai continuar com esse projeto. A gente está discutindo ainda para ver se vai continuar, mas caso continuemos com esse projeto, esperamos muito que vocês assistam, que vocês colaborem com o nosso projeto, porque a gente vai evitar ao máximo a espalhar informações rasas, informações falsas. A gente vai sempre procurar a fundo, não vamos fazer nunca um trabalho meia boca. E esperamos que vocês assistam os próximos, caso eles tenham. Então, é isso. Queria agradecer mais uma vez a parceria do Colégio CEA com a Universidade de Tiradentes, ao pessoal aqui do CCS, do Complexo de Comunicação Social da UNIT, né, por possibilitar que a gente utilize esse espaço. Agradecer a toda a galera técnica que ajudou, que estão aqui presentes e hoje, aqueles que ajudaram durante todo esse ano, gravando, editando. E a professora Alexandre Chagas, que foi quem possibilitou, né, que viabilizou esse intermédio para que a gente pudesse usar aqui o complexo. Então, mais uma vez, é isso. É o fim pedagógico, mas não, espero, né, do podcast Além do Óbvio. Então, é isso, galera. Valeu e até a próxima. Até. Até. Valeu.